Salve, salve galera do podcast do Change Network. Aqui, Renato Naldi, sou host e diretor do podcast e é uma honra tê-los conosco em mais um episódio. Hoje, pessoal, mais uma vez a gente vai navegar por mares desconhecidos, por histórias, por ideias e tudo pensando, obviamente, na performance, tudo pensando no conhecimento, porque, mais uma vez, pessoal, eu já falei isso aqui para vocês. Para mim, como você consegue performar mais, você consegue produzir mais com mais conhecimento. E é esse o objetivo do Change, trazer mais conhecimento para a sua rotina, para o seu cotidiano, de uma forma divertida, de uma forma leve, de uma forma simples. E é por isso que eu trago pessoas aqui que conseguem agregar muito. E esse personagem que está aqui na minha frente, ele é muito importante para mim, porque, além de tudo, ele é meu professor e, como eu já disse para várias outras pessoas, ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço e é uma honra poder conversar com ele aqui hoje. Ele é advogado, ele é formado em letras, em literatura brasileira e é crítico literário. É ele, Alexandre Pereira. Doutor Alexandre, obrigado por aceitar esse convite. É uma honra para mim poder conversar com você hoje aqui. A honra é toda minha, Renato. Vamos deixar o doutor de lado, porque eu não fiz doutorado, só fiz o mestrado. Perfeito. Entre professor e ex-aluno não deve haver essa solenidade tão cara na sociedade e necessária, porque faz parte dos ritos. O rito, ele é o grande conector das relações sociais e a grande âncora que segura esse ser desconhecido, que é o ser humano, numa plataforma de estabilidade, não de caos. Estou falando num conceito filosófico de estabilidade proativa ou estabilidade progressiva. Parece até parecem antagônicos os termos, né? Como se você é estável e progressivo. Uhum. Mas é uma antinomia que existe. O princípio de Heisenberg não anulou o átomo, só validou que muitas vezes o equilíbrio consiste justamente na harmonia das dualidades, né? Ou das diversas facetas sobre as quais se pode observar o fenômeno em si. Então, voltando aqui dos ritos, né? Ancorar, senão vai muito... A gente vai falar até, né? Só falar do rito, ainda não me apresentei, e você que vai ter que me apresentar, porque eu estou aqui para contribuir com vocês com apenas uma coisa: com a minha sinceridade e com a minha história. Eu sou fraco de currículo, eu sou mestre apenas, eu gosto de enfatizar apenas, e tive uma grande satisfação quando eu li a biografia de Joseph Campbell, que aí me tirou o meu preconceito, que eu não tinha doutorado. Ele falou, graças a Deus não fiz doutorado. E, no entanto, foi o maior mitólogo do século XX. Porque na época da grande crise nos Estados Unidos, em 1930, o Campbell estava fazendo um doutorado em literatura arturiana, na França. Arturiana, A demanda do Santo Graal. O ciclo arturiano, as novelas de cavalaria, que são aquelas produções em prosa e não em verso, elas floresceram com a queda do Império Romano no Ocidente e prosperaram. O auge foi com o surgimento de uma novela de cavalaria, né? Vamos chamar de novela, mas seriam romances. Uhum. Depois eu falo, se for do interesse, a diferença de romance e novela, chamada... por volta do ano 1070, por aí, 1060, 1070, a data não é muito bem delineada, chamada A Demanda do Santo Graal. A Demanda do Santo Graal. A Demanda do Santo Graal congrega uma série de histórias correlatas dos 12 cavaleiros da Tábua Redonda, tendo como fio condutor o triângulo amoroso de Arthur, Guinevere, a mulher de Arthur, e o primo de Arthur, Lancelot. Só que ela já é cristianizada. Essa versão é cristianizada. E, em sendo cristianizada, ela colocou, de uma forma lúdica, os principais valores àquela época
perseguidos. A castidade, a vedação, a poligamia, a contenção, a moderação, as virtudes teologais, né? No entanto, essas histórias, como uma cebola que você vai descascando, elas vão se aprofundando, elas remontam a um período pré-romano e pré-anglo-saxônico. Remontam a uma civilização autóctone que viveu na Inglaterra. Autóctone é originário da terra, tectônico, tectônico, perdão. O radical é tectônico. Quitônico, lembrei-me. Quitônico. C-T-O-N-I-C-O. Quitônico, vem de terra. Autóctone, aquele que é próprio da terra. Mas isso tudo eu já me perdi para falar para vocês sobre o rito da novela do Rei Arthur, né? Que começou. Mas eu queria justificar meu currículo fraco, né? É uma necessidade, e eu falei que eu vou contribuir com duas coisas, com a minha história e minha sinceridade. Eu gostaria muito, depois de ter deixado este plano, o qual eu creio indubitavelmente não ser o único, nem um único plano da matéria, nem um único plano da alma, porque já me confesso aqui, já faço uma profissão de fé, eu sou um homem extremamente religioso, sem ter religião, graças a Deus. Sem ter religião, graças a Deus. Porque não tendo religião, eu consigo entrar em todas as casas de Deus. Legal. Puxa vida. Estão entendendo aqui o que vai acontecer hoje, né, pessoal? Estão entendendo, né? Então, antes da gente iniciar essa prosa aqui, eu vou ser sincero, eu já estou satisfeito aqui. Eu acho que já estou satisfeito. Já me dou por satisfeito, mas tem muito mais para vir. E antes da gente dar prosseguimento, gostaria de chamá-los a atenção para que vocês se inscrevam aqui no canal. Hoje o podcast do Change Networking está em todas as plataformas de podcasts disponíveis, na Apple Podcast, na Amazon Music, no YouTube. Então seja lá onde você estiver assistindo ou ouvindo, para um minutinho, se inscreva aqui no canal, não deixe de curtir e também não deixe de tecer os seus comentários, porque são a partir dos seus comentários que a gente consegue construir conteúdos como esse. E hoje a gente quer conversar um pouquinho sobre religião, sobre a religiosidade, sobre a religião nas tratativas de negócio, falar um pouquinho de história. Bem, o tema principal obviamente, a religiosidade. Como você, já um profeta de fé aqui, disse que ama todas e que é todas, né? Gostaria de saber, entender um pouquinho mais sobre a religião em si, o Alexandre, porque eu fico um pouco meio confuso. Tá. Existe uma diferença entre religião e religiosidade? Sim, existe. O que é? Como é? Essa diferença ela é explicada tanto sob o ponto de vista historiográfico quanto sob o ponto de vista da ciência política, né? E da antropologia, que é essa ciência mãe, né? A antropologia, e eu vou até dizer que é uma ciência mãe mesmo, né? Que teve uma filha pródiga, que é a sociologia, que veio com método científico, sociológico, Durkheim, Comte, mas a antropologia ela retrocede até a Heródoto, historiador, que narra a vida e o modus vivendi do povo grego para além do mundo grego, né? Ele traz histórias do Egito aí, que o mundo ali no Mediterrâneo tomou ciência, o que era Egito, o que era Pérsia, né? Bem, sobre esses três vieses da filosofia, da antropologia e da história, né, da sociologia, perdão, a religiosidade ela se refere a um estado de ser, a um estado da alma, da entidade humana. Certo. Um estado muito específico, que é um estado de suspensão da racionalidade, suspensão da cognoscibilidade, diante da estupefação
da hierofania. O que é a hierofania? É quando Deus se manifesta sem os seus disfarces. Como é que é o nome? Hierofania. Uau. A teofania é quando um Deus, por exemplo, né, na tradição politeísta egípcia, um Deus, ou o Deus, se mascarava de um Deus, como o Deus Osíris, ou como o Deus Ra, ou como o Deus Anubis, para falar ao fiel. A hierofania, ela é a mesma manifestação, no entanto, mais sutil. É o sentimento do sagrado. Então, portanto, o que é a religiosidade? É aquilo que nos faz o coração acelerar quando você vê a pessoa que é a sua cara metade. Sua alma gêmea. Para quem acredita, eu sei que a gente não vai, a cara metade, a laranja e tal. Não vou entrar nessa semântica, né? Porque eu tenho que respeitar todo mundo que nos ouve. Mas assim, eu acho que o grande conflito da humanidade é não se comunicar bem. Como professor. Agora eu falo, né? Meu currículo não foi fraco no que tange a qualidade. Eu tive excelentes professoras. E eu tenho que consignar aqui 4 delas. Maria Eloá Meirelles, que é a minha professora amada, é uma irmã de alma, ela está aí atuando, ainda é professora, né? A Vilma Tereza Barbosa Dias, que me indicou para dar aula de crítica literária na Faculdade de Letras que existia em Cruzeiro, que era a FIC. A Dona Ercília, que é minha prima, professora de português. E a minha saudosa amiga, que se encontra no plano superior, já isenta dos torvelinhos da matéria, dos assombros da matéria, em outros, talvez até ela se encontre em outros planos materiais, mas isso só está na consciência de Deus. A dona Sônia Duque, professora de Linguística e Língua Portuguesa. Então essas 4 mulheres, a casa das 4 mulheres, fizeram esse show aqui, que lhes falo, como professor. Porque elas me descobriram. Sônia Duque, por exemplo, quando me ministrou aula, eu estava no supletivo. E eu estava no supletivo, eu estava no primeiro colegial com 18 anos, porque eu saí da escola aos 10 anos e voltei aos 16 no supletivo. Entendi. Do supletivo, que era o EJA, que hoje é o atual Educação de Jovens e Adultos, a gente falava, sou do tempo do supletivo, falava de supletivo. Eu migrei para uma bolsa de estudos, uma pessoa aqui do Vale do Paraíba muito conhecida, muito saudosa também, a dona Jaira Paião da Cruz Pellegrini, mãe da doutora Jaísa Paião da Cruz Pellegrini. A dona Jaísa foi uma mãe para mim, né, porque ela me deu uma bolsa de estudo, ofertou uma bolsa de estudo sem me exigir nada. Eu não tinha nem nada o que dar, eu era um garoto da roça, não tinha nem dinheiro para estudar na escola dela. E nessa escola que eu vi o mundo acontecer de verdade. Porque imaginem vocês saem eu sei, tá sempre fazendo um argumento de ressalva. Ah, mas isso é vitimismo. Que tem gente que tá lá na África. Eu vou falar da minha história, não estou falando da história dos outros, certo? Imagine você. Só imagine que aos 10 anos você sai da escola e vai trabalhar na roça com seu pai. E o seu pai permite, sendo que sua mãe é professora. E a sua mãe aceita. Você teria coragem de tirar seu filho da escola aos 10 anos? Pois bem, meu pai teve. Foi uma loucura santificada. Porque eu não me adaptava bem na escola. Daí o pessoal pensava que eu era retardado. É verdade, tem que falar. Porque eu pegava uns dentes de vaca. Meu pai tinha um sítio. Meu pai era filho de fazendeiro. Era sitiante. Meu pai falou, eu te tiro da escola, mas você vai ser no máximo um chacareiro, quiçá um hortaleiro. Meu pai era um gênio. Também saiu da 4ª série e escreveu 10 livros, dentre os quais livros sobre o Egito, sobre os ciganos, né? Era um gênio. Eu tive um gênio dentro de casa, meu pai. E tive um outro gênio, que era minha mãe, muito humilde. Então, dos 10 aos 16, fiquei em contato quitônico com a Terra.
E ali eu descobri Deus. Mas eu não tinha inteligido ainda. Eu não tinha inteligido. Como ainda não estou inteligindo. Porque Deus realmente é o incognoscível. Quando nós aprisionamos Deus numa semântica, num verbo, numa gramática, numa lógica, numa história, numa ideologia, Uma religião? numa religião. O que é a religião, portanto? A religião é a estatização da religiosidade, que remonta a mais de 800 mil anos, segundo Mircea Eliade, autor desse livro, História das Ideias Religiosas. Recomendo a todos que querem entrar na casa de Deus, nas várias casas de Deus, sem preconceito, porque nós temos que assumir que o nosso grande compromisso histórico, civilizacional, é a luta contra o preconceito, contra a discriminação. O homem não pode nem deve continuar sendo o lobo do homem, como preconizara Thomas Hobbes, porque o Estado já cumpriu sua função. O Estado não pode dar mais do que ele já é. O que ele é? Ele é um não ser, ele é uma personalidade jurídica. Agora nós temos que nos empoderarmos da nossa maturidade civilizacional e olharmos para dentro e olharmos para o mais além e superarmos a nossa barbárie travestida em ideologias. E isso é religião. No meu entender, eu não vou falar que a religião é uma barbárie e nem um travestimento ideológico da religiosidade. Não. Todas as religiões, quando começaram, elas começaram como começam todas as boas ideias, como começam todas as boas inspirações. O problema, sabe qual é, Renato? Poder. Seja ele manifesto em pecúnia, nós do direito sabemos, né? Dinheiro, seja ele manifesto em tráfico de influências, poder. Então o cristianismo começou puro em sua essência. Mas não foi Cristo que o ensinou, foram os seus seguidores. Porque o sufixo ismo é seguidor de. Freudianismo, seguidor de Freud. Freud era Freud, ele não tinha noção que ele ia ser ele ia dar uma origem a um movimento. E ele era tido como retardado na escola. Freud era tido pelos colegas de faculdade de medicina como um lunático. Um deles chegou a falar, o Freud tinha que ficar acorrentado no hospício. Jesus Cristo foi tido como louco, Sim. endemoninhado, né? Charlatão. Sócrates também. Zoroastro, Buda, foi com certeza muito mal compreendido. Você sabe que a gente gravou um episódio aqui, eu conversei com o Ernesto Kisaki, advogado também, e ele disse assim, Renato, eu sempre falo, você quer saber a origem do problema? Rastreie o dinheiro. Concordo com o irmão. É isso. Concordo com o irmão. E eu falo irmão porque Dr. Renato é meu irmão, assim como você é, como o Guilherme é, assim como toda a humanidade é. Isso eu tenho inabalável convicção. Se isso não for religião, eu não quero ter religião. Entendi. Porque se eu tiver religião para encontrar alguém menos irmão do que você, ou um mais irmão, essa religião para mim não serve. As religiões em si, portanto, elas começaram com boas ideias. Entrou o poder, meu amigo. E as religiões são milenares, mas elas são uma fração milésima de segundo perto da religiosidade. Vamos remontar a religião mais antiga sendo praticada ainda hoje. Você sabe qual é? A mais antiga sendo praticada? Bem, eu acho que eu vou errar, até por conta da pergunta retórica, mas eu usaria o cristianismo, usaria aí Não, o judaísmo antecede, né? Então, o raciocínio seu não está errado. Dentro do viés eurocentrista. Dentro do viés da civilização que emerge do Mediterrâneo, com as cidades gregas, depois do Império Romano, depois o César, o papismo, com Constantino, depois a Igreja Católica, enfim, a mercantilização. A gente está olhando um canto que e essa luz que você traz está correto, se fosse o viés a religião mais antiga.
E esse é o discurso perigoso da religião. Eu sou a religião, você não é a religião. Se você não seguir os meus dogmas vem de dox, opinião. Mas a religião mais antiga, ela remonta a perto de 1 milhão de anos e ela vem sendo praticada ainda hoje. É o xamanismo. Xamanismo, verdade. É o xamanismo. Uma resposta mais... Eu formulei a pergunta, mas se eu fosse responder mais rápido, assim, Alexandre, qual a religião mais antiga? Eu diria o hinduísmo. Eu teria errado, porque a religião estatizada mais antiga é o hinduísmo, concordo. Já existiam os estados-reino do Vale do Rio Ganges. Uhum. Mas a religião institucionalizada por povos paleolíticos, da Pedra Lascada, já foi ela já é um passo além da religiosidade, o xamanismo. Já é uma religião. Existiam os dogmas, as técnicas arcaicas do transe. Eu recomendo a leitura desse livro, Mircea Eliade, Técnicas Arcaicas do Transe. Mircea Eliade, História das Crenças Religiosas, Tratado da História da Religião, Ferreiros e Alquimistas, O Sagrado e o Profano, O Mito do Eterno Retorno. Todos esses livros eu os li. E eu os tenho na minha biblioteca em torno de 5.000 livros. Se eu pudesse, eu teria muito mais. Se eu pudesse ter dinheiro para ter mais, eu teria muito mais. Né? Eu sou um bibliômano, né? E veterano. Sou um bibliômano, tem mania de livro mesmo, tem livro que eu compro e nunca li. Eu conversei também com o Tiago Xavier, ele é teólogo, ele esteve aqui há 2 semanas atrás, não, 2, 3 semanas atrás, eu me lembro, e ele dizia que quando ele olhava para a biblioteca dele, quando ele olha para a biblioteca dele, ele vê como se fosse o Muro das Lamentações, porque é ali que ele descobre, é ali que ele chora, é ali que ele descobre metáfora. Que tem muito mais para descobrir. E ele brincou até, ele falou assim, veja que quando a gente percebe que nada sabe, a gente percebe alguma coisa, então a gente não nada sabe, a gente sabe pelo menos de uma coisa que nada sabe. É justamente essa. Eu até acrescento a brincadeira do Guilherme, do irmão Guilherme. Tiago Xavier. Tiago Xavier, né? Com o irmão Guilherme aqui do nosso lado. Tá na direção aqui. Eu até acrescento que na minha biblioteca literalmente, não é só essa metáfora linda que ele construiu. Eu me lamento de não ter lido aqueles livros e não ter tempo útil no módulo de uma vida humana de ler todos os meus livros. Mas eu estou falando que eu tenho 5.000 livros, não para me exibir, porque é muito pouco uma biblioteca de 5.000 livros. É um nada. Umberto Eco tinha 50, 60 mil livros. Umberto Eco, o maior intelectual do século XX. E se não me falha a memória, no século XXI, ele faleceu em 2000. Quando que eu dei aula para você, Renato? Eu até comentei na sala de aula, falou, hoje morreu. Foi numa aula, eu me recordo, foi uma aula que eu ministrei, e se não me falha a memória, foi na aula de História do Direito, que eu ministrava essa disciplina, né? Na cátedra. Eu falei, hoje morreu o maior intelectual do século XX. Foi 15, 16 talvez. Foi 2015, 2016, morreu Umberto Eco. Eu conheço o Eco, aí sim, da minha formação. Ele é linguista, ele é ficcionista, ele é mitólogo, mas ele tem uma pegada aí bem mais forte nos estudos literários. Umberto Eco, né? Apocalípticos integrados, né? Tem várias obras, né? Várias obras. Então, assim, o homem não é a quantidade de livros que lê. Meu pai não leu nenhum. Meu pai, ele diz que leu a Bíblia do começo ao fim. Ele dizia isso. Eu tenho que acreditar. Não tem como comprovar, porque eu não me lembro. Eu falei, isso faz muito tempo. Ele dizia, eu li há muito tempo a Bíblia. Mas meu pai era uma biblioteca ambulante. Eu não sei de onde vinha tanto conhecimento. Era elaborado, puro, como o ouro mais puro, isento de qualquer ganga, isento de qualquer impureza, de qualquer óxido, de qualquer álcali. E assim é a religiosidade. Assim é a religiosidade. Quanto mais próximo às origens, quanto mais afastado daquilo que insufla o nosso ego, mais puro é o ouro. Talvez, e talvez não, com certeza, isso já falo com convicção, porque já tem estudo feito, a autoria não é minha, é de Jung, né?
Jung tem um tratado sobre alquimia inconsciente. E o ouro, ele simboliza justamente a incorruptibilidade da essência. O que é essencial, o que é fenomênico. Fenomênico, eu olho para o céu e vejo o azul. Na verdade, eu não estou vendo o azul do céu, estou percebendo uma limitação de acuidade visual minha, que no infinito torna-se tudo azul. Isso é a física explica. Se eu soubesse física, eu ia explicar isso, mas não existe o azul. Existe a luz branca do sol. E não existe as 7 cores do arco-íris. As 7 cores são somente aquelas que nós percebemos. Porque tem a infra e que é abaixo do espectro e acima. Então, infravermelho, não vejo. Entendi. Entendeu? O infrassom, que aí já não é cor, que é som. Sim. Então, quando a gente aprisiona, você me perguntou, então as religiões começaram, eu falei assim, olha, o grande problema das pessoas é aprisionar conceitos e mais problemático ainda, não vou até reformular a frase, é formular conceitos de forma apressada e mais problemático ainda. Pegar desses conceitos e criar categorias para entender o mundo. Então o mundo deixa de ser o mundo e passa a ser uma representação, um simulacro de mundo. E a loucura está em acreditar que o simulacro é mais verdadeiro que o real. A loucura está em acreditar que a minha religião é mais verdadeira que a sua. Entendi. Com toda ressalva que eu faço a quem nos assiste, eu não queria mesmo que ninguém ficasse triste comigo, mas eu não estou traindo a vocês que me ouvem, que me assistem, porque eu já vim aqui, eu já falei vim aqui neste programa. Nessa conversa ao pé do fogo, que começou, toda a religião começou um papo ao pé do fogo. E aqui conversas ao pé do fogo, eu vou fazer uma paródia, um bate-papo ao pé do podcast, do Renato. Então, a minha intenção realmente, mas eu já falei, eu vim trazer somente o meu fraco currículo e a minha sinceridade. No meu modo muito essencial e particularíssimo de se ver o mundo, e é o que me satisfaz, eu não estou falando para alegrar nenhuma cátedra. A religião, quando a gente fala apressadamente, ela está significando religiosidade. Porque religiosidade é um estado de amor, amorosidade. É um estado de amor, de irmão, fraternidade. É um estado da psique humana. Sabe quando você vê, após uma chuva, o céu se abrindo e lá se perdendo no horizonte, o sol acanhado surgindo, ruborecendo as nuvens, ainda pejadas de água, de vapor, ainda ameaçadoras, troando aqui e acolá um trovão, assustando aqui e acolá uma ave incauta, que se vê desapercebida e despercebida no meio da ramagem, e você fala, meu Deus, que é isso? Ou quando você vê o sorriso e o brilho do olhar do seu primeiro filho, ou quando você cruza o seu olhar com o olhar da pessoa amada, o que é isso? Religiosidade, sublimidade. Romântico, né? Incrível, incrível. Mas o Alexandre, e Deus? Deus isso eu li num dicionário que me fez muito sentido, né? O dicionário esotérico, glossário, não é bem um dicionário, é um glossário, né? Existiu na história do esoterismo, das religiões, vamos falar assim, das religiões não ortodoxas, né? A história das ideias esotéricas. Um senhor chamado Triguerin, ele era um prolífico escritor de obras esotéricas, as quais eu não tive inteligência de acompanhar. Eu li e falei, não é para mim. Mas um verbete do glossário esotérico de Triguerin
me chamou muita atenção. Ele canalizava entidades extraterrestres para os ufólogos. Canalizar é mais ou menos, para quem não entende, ou para quem tem medo, que é o pior tipo de sentimento do ser humano. Nós estamos aqui conversando na crença de que há um filtro, né? É o que eu falo. Canalizar é como se fosse psicografar uma entidade extracorpórea. Entendi. É tipo aquilo que o Chico Xavier fazia. O Chico Xavier fazia. Só que a psicografia é a mensagem do espírito para o espírito desencarnado para o espírito encarnado. Ok. Tá? Bem, a canalização não. É um ente encarnado, um alienígena numa nave que emana ondas de telepatia por uma questão de idiosincrasias climáticas, de expressão e temperatura, então ele comunica, como se eu mandasse um e-mail para você. Vira pensamento. Vira pensamento. Porque, falando da minha base, né? Por que eu me desgarrei das religiões? Minha mãe que foi a minha mestra em religião. Minha mãe que me ensinou tudo. Olha, minha mãe foi uma grande mestra. Eu estou saudoso porque, você sabe, eu vinha na semana retrasada e minha mãe venceu a vida semana retrasada. Ela deixou esse plano. E a minha mãe, ela trouxe da Itália a tradição do kardecismo, espiritismo. O correto é espiritismo, não é espiritismo kardecista. Não tem. Espiritismo é um neologismo criado por Hipólito Leon Denis Rivaio, Allan Kardec. Não existia essa outra palavra para, então, a denominação do que viria a ser a codificação do ensinamento espírita, que se pretende calcado nas balizas da religião, da filosofia e da ciência. Certo? A teosofia também vem com uma proposta muito interessante de religião e ciência darem-se as mãos e não se confrontarem mais. Como num grito de resposta e de revolta a séculos e séculos de combate entre a razão e a emoção, há séculos e séculos de combate entre a religião e a ciência. Combate esse asseverado no estertor do desespero humano, quando, dos fogos da Revolução Francesa, em 1779, com a queda da Bastilha, onde a sociedade europeia chegou ao estertor do sofrimento. 1% menos detinha todo o poder. E o resto da massa, nem rato tinha para comer. Nem rato, os ratos já estavam em extinção. E olha que era uma sociedade, entre aspas, civilizada e cristianizada. Catolicizada. Então, a gente tem que ter esse vagar. Eu fiz uma pausa dramática. A gente tem que ler e parar e pensar. E por que eu gosto de fazer a pausa dramática? Porque eu aprendi assim. Por isso que eu saí da escola. Eu saí da escola para aprender. Hoje eu tenho nítida a convicção que foi pela providência de Deus. Aí você me pergunta, e Deus? Eu volto ao Trigueirinho. Lembra do Trigueirinho, que escreveu um glossário, que é uma compilação de termos técnicos tratados na sua vasta obra. Ele diz o seguinte: Deus é um conceito que está em dependência da abertura de pensamento, da abertura de consciência, do estado ascensional da consciência. Não dá para aprisionar Deus numa só semântica. Quanto mais a consciência ainda dormita nas aparências, eu olho o céu e vejo que ele é azul, mas na verdade ele não é azul. Estou vendo uma imperfeição óptica de perceber as diversas matizes da luz fragmentada no espectro do Sol. Né? A luz branca do Sol fragmentada no espectro das águas. Trigueirinho fala assim: quanto mais alçar da consciência do ser humano, mais esse termo vai se preenchendo de significado e menos antropomorfizado ele vai ficando. Menos antropomorfizado. Então eu nunca li isso em algum lugar, ou se li, eu li em algum lugar na obra kardecista, que eu li as 5 principais obras, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Obras Póstumas
Gênesis. Gênesis eu não cheguei a ler, li trechos, né? Não tive Não é inteligência. a Gênese. A Gênese. A A Gênese. Gênese. Eu li o Gênesis De da Kardec. Bíblia e não li a Gênese de Kardec. Eu não li a Gênese de Kardec por uma questão ainda de maturidade. Eu não tenho maturidade para ler. Muito sofrer, eu entendi que se eu for ler a Gênesis hoje, a minha maturidade não me permite. Eu sofro com aquilo lá. Entendi. Tá? Eu não tenho maturidade. Eu pensava que eu não tinha inteligência. Não, é maturidade mesmo. Inteligência eu tenho. Eu entendo tudo, né, que tá falando, mas eu não tenho maturidade. Então, Curioso, né? ou se eu li, quem está nos assistindo em acredito, fala, não, esse cara é um charlatão. Ele leu isso aqui, pode ser que tenha sido ali sim. Que o homem não fez, Deus não fez o homem a sua imagem e semelhança, é o homem que fez Deus a sua imagem e semelhança. É o homem que se apropriou de Deus a sua imagem e semelhança. Deus é aquela paisagem bela, aquele olhar furtivo entre a multidão que você percebe sua alma gêmea, mas não a tem, porque você não consegue conter o infinito. Deus é incognoscível. É o credo católico, é o mistério supremo, né? É o mistério supremo, o mistério da dor, é o mistério da graça. Aí a Igreja Católica é muito honesta quando fala, usar essa linguagem, o mistério da dor. Esse é o mistério da fé, né? Tem mistério da fé. Eis o mistério da fé. Eis o mistério da fé. Eis o mistério da fé. Isso é incrível, né? É incrível. E a fé, sabe o que é a fé? A fé é um salto na inconstância. A fé é um pacto de adesão. Se fosse trazer para o direito, sabe, quando você vai abrir um aplicativo qualquer, gratuito, se você leia, você vai ter que clicar que leu e que aceitou. Uhum. Na realidade, ninguém leu. Porque as letras são minúsculas, os termos são técnicos, são dezenas de... Nem sei se são dezenas, centenas, nunca nem tive a curiosidade e a curiosidade para ver. Então, assim, é um pacto de adesão, aquele que a gente assina. E a fé é um pacto de adesão. E por que a gente assina o aplicativo? Porque a gente precisa dele. E a gente reconhece nele valor. Uhum. E a gente não quer perder esse valor que ele tem a nos agregar, lendo aquele termo. Então a gente confia. A fé, no estágio civilizacional no qual nos encontramos, é uma confiança, é uma fidúcia, é um termo de adesão naquilo que, para mim, eu já assinei, é válido e é bom e é gratuito. E talvez seja inerente à sua própria essência. Segundo Mircea Eliade, o Homo, antes de ser sapiens, ele foi ao mesmo tempo Homo faber, Homo sapiens, Homo ludens, Homo religiosus. E todas essas facetas do ser humano, o Homo faber, aquele que fabrica, o trabalhador. Nós somos advogados trabalhistas, você sabe disso. Eu tenho assim, eu vou terminar, não o raciocínio. O homem ludens, aquele que brinca, que frui os prazeres da estética, aquele que se deixa embalar pelo momento presente, absorto no futuro, esquecido do passado, simplesmente entregue à fruição do prazer de uma brincadeira. O Homo sapiens, aquele que racionaliza, aquele que quer pôr cada qual no seu quadrado, cada conceito no seu quadrado, para geometrizar o mundo e sentir-se mais seguro, porque os sólidos geométricos nos trazem a percepção psicológica de segurança. Se eu falar assim, pensa num triângulo, todo mundo vai pensar. Agora fala assim, pensa numa coisa sem forma. Dá um pouco de dificuldade, né? Dá um boom, né? Eu, quando ensinava português para meus alunos de 8ª série, falava assim, substantivo é que dá substância. E nós só conseguimos comunicar por meio do substantivo. Das 10 classes gramaticais é a mais importante, não é uma das mais. É a mais importante. Mais do que o verbo. Porque o verbo é o substantivo é como se fosse o veículo. O verbo
Ele até pode... Você vê um veículo, mesmo ele não andando, ele tem utilidade. Você entra dentro dele, fecha, deu uma chuva, você se encontrou no abrigo. Um veículo na ladeira, você solta o freio de mão, ele se locomove. Roda. O verbo é a gasolina ou é o combustível. Entendi. Ele serve para conduzir um veículo em cada parte da trajetória. O substantivo vem de substância. Por isso que o Aristóteles não foi outra pessoa que criou essa. Sabe que eu sou fanático para Aristóteles, né? Eu queria, né? Eu até falo com a minha mulher, a Patrícia, a mulher que eu amo, que amo de outras vidas e tive o prazer não, eu tive a epifania de reencontrá-la nessa, Patrícia, epifania, de falar que o substantivo é, sim, aquela palavra primordial, assim como deve ser o conceito mais puro, não o conceito amarrado nas experiências apressadas da linguística. Então, quando eu falo de fé, no meu entender, é substantivo. Nem verbo é. E o verbo e o substantivo, o motor e o movido, né? O motor é o verbo e o movido é o substantivo. E não fala, no princípio, o verbo se fez carne, né? Essa energia se fez carne. Se fez substantivo. O que é Deus para mim? Deus é o mais fluido mais fluido das categorias gramaticais. A mais fluida. É o verbo. Com certeza acertou. É o verbo. Você não consegue aprender o verbo. Ele só dá movimento. Aquilo que é perceptível. Mas você não consegue. Que é o mundo da fé. O mundo da experiência religiosa. O mundo da experiência religiosa. E eu gosto muito de Aristóteles, porque eu falo, se eu brinco com a minha alma gêmea, Patrícia, minha amada esposa, se eu tiver um filho, eu ainda vou pôr Aristóteles, só para chamar ele de Totinho. Totinho. Eu já tenho a mãe de Nossa Senhora, que é a Ana Clara Santato, né? Santato sobre o nome da minha mãe. Então eu estou cercado de santos por todos os lados. Né? E por isso que eu gosto de ser não religioso, para entrar em todas as religiões. E o Alexandre, olha que incrível. Primeiro, né? Tem que falar que eu acho que se eu tivesse tido essa aula de português, talvez eu teria passado naquele concurso público que eu falei que eu não passei, doutor. Mas eu não tive, então eu não passei. E cá estou conversando e aprendendo mais, tendo essa oportunidade. Eu entendi, então, que a religiosidade é o limpo. A religiosidade é o sentimento, é o amor, é tudo aquilo que nos move e de bom. Tudo aquilo que nos faz humano. Tudo aquilo que nos faz humano. Que nos diferencia, pelo menos, das outras espécies. A gente não sabe se os animais têm uma religião ou não. Parece que não. Mas pode ter, a gente não sabe, né? Mas no nosso atual grau de compreensão, parece que eles ainda não chegaram a essa maturidade consciencial de tentar pegar o inescapável e traduzi-lo em ritos, e traduzi-lo em dogmas, e traduzi-lo em mitos. Aí entra a religião. No seu primeiro estágio, o estágio mítico, e depois ela vai ser institucionalizada. Por homens, por sociedades, vamos colocar assim, por organizações políticas já bastante desenvolvidas. E entra o sufixo ismo. E aí entra o sufixo ismo. Aí começa os neurastenismos da vida. Neurastenismos da vida, né? E eles pegam o substantivo fé, mistura com religião e fala assim, religião, o ateu convicto, né? Eu tinha alunos ateus no supletivo. Devia ser um desafio para você. Cara, era muito legal, cara. Eu me dava muito bem com os alunos ateus, rapaz. Tomara que ele assista esse podcast. Algum dia. Ou hoje, quem sabe. A gente não sabe. Jung chamaria de sincronicidade, que eu vou falar aqui agora. Quem sabe agora ele abriu André Hirsch. Ele era um alemãozinho. Ele se autoproclamava ateu no auge dos seus 16 anos. Uau. E eu no auge dos meus 26 ou 28 anos. Tinha uma ideia. Eu falava, tem idade para ser seu pai. Mas era um período difícil também, né? Eu acho que eu passei por esses 16 anos. Você sabe, Alexandre, que até, desculpa te cortar, mas eu preciso expressar isso aqui, porque é a primeira vez que eu falo publicamente o que eu vou falar.
Você sabe que eu passei a minha adolescência inteira com algumas dúvidas internas sobre religião, sobre inclusive a religiosidade. Eu não sabia o que era o certo, eu não sabia se eu acreditava, se eu não acreditava, se eu professava aquela certa ou não. Eu tinha as minhas dúvidas. Então teve um momento que eu pesquisei na internet o que era agnóstico, porque eu queria ser talvez. Aí depois eu pesquisei o que era ateu, porque de repente eu estava navegando naquele mar também. Aí depois eu comecei a conhecer outras religiões e eu fiquei numa confusão danada. Fui lá, fiz um ano de teologia, não deu muito certo. Eu comecei a perder a fé, comecei na igreja todo dia, porque eu não queria perder a fé. E eu num berço católico. E a minha família em cima, minha avó extremamente religiosa, o meu avô também, todos devotos, né, sertanejos devotos à Nossa Senhora Aparecida. Também sou devoto à Nossa Senhora. E eu tinha uma dificuldade danada de falar, poxa vida, mas eu tô em dúvida, porque minha família não permitia. Aí eu tive que me transformar adulto, tive que aprender um pouquinho mais para eu poder falar que de repente religião eu não tenho, mas eu tenho muita religiosidade dentro de mim. Perfeito. E é a primeira vez que eu falo. E por conta Isso é libertador, né? É demais. É libertador. A humanidade precisa dar esse carinho a si mesma, essa libertação, né? Quando isso vai acontecer, não sabemos. Enquanto eu tenho um indicador, é uma condição suspensiva. Nunca vai acontecer enquanto houver a obsessão pelo poder, a obsessão pelo ego, a obsessão pelo dinheiro, ou a obsessão pela externalização do poder, seja ela qual for. E a obsessão pelo poder se faz pela hipertrofia do ego. Eu. Em antropologia, hipertrofia é aumento, é o crescimento desordenado das células. Eu acho curioso, Alexandre, eu vou ter que fazer um adendo aqui também, eu acho curioso, desde a época das salas de aula, a forma que você constrói as frases e utiliza das palavras, hipertrofia do ego, achei incrível. Essa hipertrofia do ego, obrigado, Ana. Eu nunca parei para... Não, é curioso, mas é legal, assim, é bonito de ver que o claro tem muito mais, eu posso utilizar ele de uma forma infinita dentro das minhas frases, e hipertrofia também, porque a gente fala hipertrofia, já vem o muscular na sequência, hipertrofia muscular, não, pô, hipertrofia do ego. A hipertrofia do ego, no meu sentir, enquanto ela reinar, né, e ela já vem reinando aí há milhares de anos, né, segundo testemunhos da antropologia, testemunhos da arqueologia, testemunhos seguros da ciência de ponta antropológica e arqueológica, nossa espécie nosso gênero Homo hominídeos, que se afasta de nosso ancestral, não é ancestral comum, de nosso parente. O ancestral comum, ele dobrou, segundo a teoria de Darwin, né, a teoria evolucionista, esposada hoje pela ciência, né? Toda discussão à parte, com todo respeito, quem não acredita. Mas o grande erro é falar assim, tem gente que argumenta falsamente. Mas se o homem veio do macaco, até hoje... O homem não veio do macaco, não foi isso que Darwin falou. As pessoas leram apressado, ou então algum crápula fez essa leitura por elas. O homem não, ele não falou isso, não. Eu falava isso na sala de aula. Você está quebrando você está criando um novo paradigma aqui. Como assim? O homem não veio. Eu falava assim, gente, vocês estão com o ego muito alto pensar que vieram do macaco, né? O homem veio da bactéria procarionta. Certo. O procariota lá de 3 bilhões e 500 milhões de anos. Mas o que Darwin falou é que num tronco comum, numa mutação genética, veio imagina um tronco de árvore, saiu um galho à direita e um galho à esquerda. O galho à esquerda foi os pongídeos, de onde surgiram, acho que é o bonobo, o chimpanzé e o gorila. E o galho à direita, os antropongídeos. Antropóides. Os paleoantropídeos, ou paleoantropídeos, segundo a leitura da antropologia. E essa bactéria veio de fora, né?
panspermia cósmica, veio num cometa. E tem gente que não acredita que tem coisa lá fora ainda, né? Não acredita. Eu tenho uma concepção cosmogônica que é uma fé que eu tenho. Ninguém me ensinou, mas eu sei como. Eu consigo olhar o universo e entender como é que ele funciona. Parece uma coisa assim meio insana, né? Não, relaxa, eu já conversei com bruxa aqui, já conversei com um monte de gente. O universo me assusta funciona, aqui. sabe como ele funciona? O universo ele é o ad eterno, contínuo. Eu estou falando, sim, da filosofia heraclitiana, eu estou falando, sim, do Tao Te Ching, do taoísmo, né? Estou falando do fluido, que é eterno, sem começo nem fim, do alfa e o ômega da criação, estou falando também. Mas eu vejo o universo, todo esse universo de 15 bilhões de anos, sabe como é que eu vejo? Eu vejo como eu via o átomo quando eu fiz 6 meses de engenharia química. Meu conhecimento de química é rudimentar, mas eu tive uma experiência de 6 meses de engenharia química. O átomo é o universo no seio do tecido divino. Existem muitos outros universos. Quanto mais o homem já pensou que a sua aldeia paleoantropídea ou paleolítica, a sua aldeia milenar, fosse o centro do mundo. O centro do mundo ou o umbigo do mundo chama Onfalos. E ele vai expandindo a consciência. Por isso que eu recomendo a todos que assistirem aqui o filme 10 mil anos antes de Cristo. 10 mil AC. Já assistiram? Já. Aquele filme é um filme que vai falar o que é religião e o que é religiosidade. Nunca tive essa semana, nunca tive essa leitura. Agora eu vou assistir. Você vai ver religião no Egito, aprisionando Show. aquele povo que vivia vivia no sistema nomadista de produção, né? Numa leitura já consegui, capitalista. já peguei. Já pegou? Peguei. Aquele camarada era o fiel devoto da voz da avó do matriarcal, e a voz da avó era uma xamã que fazia contato com o mamute. Lembra? O animal de poder dela era o mamute. E ela falava de Evoé, a primeira mãe da minha esposa. Minha esposa tem olhos azuis como o céu. Eu tenho um bom gosto. Então, em algum momento, a biologia fala que a raça humana teve uma mutação biológica e surgiu o olho azul. Ali na região do Cáucaso mesmo, onde aconteceu por ali. Tá? Então, aquele filme é tão plúrimo. Assim como Noé também, essa versão agora que fez aquele ator que fez o papel de gladiador, né? Uhum. Noé tem uma frase, eu sou muito de frase. Quem me conhece sabe que eu adoro frase. Noé tem uma frase que me chamou muita atenção. O pessoal chega nele, não me lembro quem, mas chegam nele e fala assim: como você acredita em Deus? Você está achando que Deus está curando o mundo? Ele está matando todo mundo. Aí ele responde assim: se ele quisesse exterminar, ele mandaria fogo. Ele está mandando água para limpar. Eu acho aquilo. Aquele filme é maravilhoso. Eu vi um meme até. Um meme na época, quando saiu o Noé. Foi um comentário que virou um meme, tá? A pessoa se expressou assim, de uma forma muito feliz. Noé é o filme mais cabalista que já assisti. Então, ali, existem camadas superpostas de camadas de significantes e significados que chegam a potencializar a nossa natural tendência à transcendência. Sensacional. Nós somos seres transcendentais, Ana. Não vai precisar que eu imagino o futuro, que a morte vai deixar de ser um fenômeno tão chocante assim. Independente de credo, se vai reencarnar ou não estou entrando nessa seara, não. Porque a morte nada mais é do que um descenso da consciência. É uma perturbação do descenso da consciência. Porque não existe a morte, conforme nós a compreendemos, não existe, ela é impossível de acontecer. Por quê? A física já nos explicou isso. Na natureza, a química, Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E a física fala, quando a gente vai estudar a primeira postulado da energia,
A energia, ela não pode... O primeiro teorema da energia, a energia não pode ser criada e nem destruída, mas sim reconvertida, sempre reconvertida. Ela não... Veja, até a ciência precisa de dogmas infalíveis. Entendi. Ela não pode ser criada... Mas o que é um teorema? É uma frase sobre a qual se constrói um edifício de conhecimento. Uma frase tomada a partir de postulados indiscutíveis. Opa, a ciência está falando que, dando um nome diferente de fé para se validar, parece que é isso. Postulados indiscutíveis é fé. Ou dogmas. Ela está validando-se. Então, os dogmas não estão errados. Sim. De nenhum deles. Entendi. O dogma erra à medida que ele se hipertrofia como uma célula cancerígena se perverte. Perverte, esse é o verbo. Na comunidade do tecido, né? A comunidade do tecido. O dogma, quando se perverte para ditar o que é certo e o que é errado. Sensacional. Certo? Sensacional, sensacional. Você sabe que você estava dizendo aqui... Primeiro, pessoal, vou deixar um link aqui da Netflix. Netflix patrocina a gente. Vou deixar aqui um link da Netflix com esse livro, com esse filme aqui. Eu acredito que tenha na Netflix, eu devo ter assistido na Netflix. Se não tiver, eu procuro e coloco aqui esse filme 10 mil anos antes de Cristo. Mas você estava falando sobre o universo, uma célula. Eu me lembrei de um livro... Buscando aqui na cabeça agora, eu cheguei no nome. O Universo numa Casca de Nós. Esse livro tem uma passagem, né? Eu até me arrepio. Tem uma passagem lá que uma criança, eu acho que fala com um professor, salvo engano, e eles falam assim, mas se Deus existia antes do mundo, aonde a gente estava antes disso tudo? Aí tem uma frase que me marcou muito, que fala assim, eu prefiro acreditar que antes de tudo a gente estava no bolso de Deus. Que bonito, né? Eu acho isso fantástico. Bonito, né? A gente estava no bolso de Deus. E eu vou com os indianos agora. No bolso de Deus nós não estávamos, nós éramos Deus. Sensacional. Puxa vida, que incrível. E Alexandre, é aí que entra o cerne desse episódio. Porque, assim, a religiosidade, a religião, independente de ter sido corrompida em algum momento ou ter sido construída de uma forma pervertida... Como o direito foi corrompido. A justiça foi corrompida e virou direito. Eu posso fazer uma analogia, Renato. Posso fazer uma analogia. Religiosidade é a justiça. Perfeito. Religião é o direito. Pronto. Né? Cada país, cada formatação ideológico-política tem um direito. Sim. Incrível. Mas a percepção de justiça é universal. Tem todo primeiro ano de direito, pelo menos era assim à época, o professor Márcio, ele fazia um tribunal saudoso, de júri, né? Saudoso e parceiraço, ele tá aí junto na ativa conosco. Aí. Ele fazia um júri daquele livro Exploradores da Caverna. O caso dos exploradores da caverna. O caso dos exploradores da caverna. Rapaz, quando ele fez o júri, ele faz um júri, para que vocês entendam, professor Márcio, um abraço, professor, muito obrigado pelos ensinamentos. Ele faz ele passa um trabalho de casa pra gente que chama O Caso dos Exploradores da Caverna. Então ele distribui na sala, ele divide a sala entre as pessoas que querem acusar e as pessoas que querem defender. E ele cria um tribunal do júri ali e ele é o juiz. E quando ele foi fazer a sentença, né? Foi dar a sentença para aquele caso, ele contou uma história, e eu pesquisei essa história na internet, mas eu não achei, então não me lembro. Professor Márcio, eu já deixo aqui, já aproveito a deixa para fazer um convite para o senhor vir aqui contar essa história para mim, porque ele fala assim, que ele conta uma história, né? Lúdico, ele fala assim, teve uma disputa entre direito e a justiça,
e direito de um lado, justiça do outro, e eles começaram a se gladiar ali, começaram a se cortar, e de repente todo mundo tinha morrido, todos decapitados, e veio a deusa da justiça e começou a remontar tudo aquilo, e de repente tinha cavaleiro com corpo de justiça, mas cabeça de direito, e tinha corpo de direito e cabeça de justiça. Então ficou esse folclore, né? E essa mistura de direito e justiça, porque nunca um vai ser mais e nunca vai ser acertado. O que é direito, o que é justiça, porque direito pode ser para um e justiça para outro. Enfim, exatamente. E foi a analogia perfeita. Eu falei, é exatamente isso. E essa analogia eu agradeço a você, porque você me ajudou a criá-la aqui no podcast. Então eu falo sobre podcast. É verdade. Existe... Cornélio Pires tem uma obra encarnada, depois ele vai psicografar pelo mediunato de Francisco Cândido Xavier. O primeiro livro que Chico Xavier psicografou chama Parnaso do Além Túmulo, né? Mas Cornélio Pires tem um livro, quando ele era encarnado, chama Conversas ao Pé do Fogo. E hoje, dirigindo e relendo esse livro, o Miceliade, ele tem a capacidade de fazer com que a gente ultrapasse as barreiras do possível em termos de intelecção. Tem que ter paciência com o livro. Sim. Mas se a pessoa conseguir... Né? É uma densa, tem que ter um histórico, disciplina também para ler, porque senão... E esse disciplinamento eu devo muito ao meu mestrado, que eu fiz em mitopoética. Eu sei que tem que ter essa disciplina, porque quando eu me aventurei a ler, eu não tinha tanta maturidade. Aliás, eu ainda não tenho essa maturidade para ler, e eu tenho certeza que eu devanei aí, que eu me perdi várias vezes, e eu devo ter sido até displicente com a leitura por conta dessa dificuldade mesmo. E Cornélio Pires, ele escreve, tem uma obra dele, se não me falha a memória, também não está me falhando a autoria, tanta obra que a gente lê, Conversas ao Pé do Fogo, Conversas ao Pé do Fogo, Contos ao Pé do Fogo, é alguma coisa desse tipo. Acho que Conversa ao Pé do Fogo, Causos ao Pé do Fogo. E essa expressão, a formulação desse título, dessa obra, ela vem da origem, ela vem reverberar... Conversas ao Pé do Fogo. Conversas ao Pé do Fogo. Eita, não estou ficando caduco. Mais do que eu já sei que estou. Né? Não estou ficando caduco, mais do que eu já sei que estou. Conversas ao Pé do Fogo. Até quem quiser me dar esse livro de presente, eu aceito, porque eu nunca li. Eu só li referência cruzada e li Cornélio Pires na psicografia brilhante do mediunato de Francisco Cândido Xavier. Né? Cornélio Pires escreveu Conversas ao Pé do Fogo, e eu lendo aqui. Ele mesmo, Cornélio Pires, esse mesmo. Então, aqui quando ele estava vivo, depois desencarnado, ele vai ser o primeiro espírito, um dos primeiros espíritos a provar para Francisco Cândido Xavier que a vida transcendia a morte. Francisco Cândido Xavier psicografa 52 escritores de Portugal e do Brasil. Agripino Greco, um crítico literário fluminense, decidido com sangue no católico, assoprado pela indignação do alto clero de Congonhas, que chegou até no Rio, olha que coisa maluca, e do Vaticano, e ele dando aula na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Agripino Greco, eu vou destruir esse Chico Xavier. Ele diz que recebeu 52, ele era um crítico literário. Crítico, para quem não está familiarizado, a crítica literária é uma ciência humana. Ela se pauta por postulados, como da ciência, ou dogmas, quem sabe, né? Por postulados e uma rígida lógica. Não é um eu acho bonito, né? Tem muita gente que vai comentar livro hoje na internet, ao pé do não tão bom fogo, que não é o nosso bom fogo aqui, o nosso fogo sagrado, né? Os nossos lares, né? Os deuses lares, né? Os manes do Império Romano. Então, o que ocorre? Agripino Greco decide fazer uma missão de desmascarar o Chico Xavier. Ele sai
Só ele, nem a mulher dele sabia, nem a filha sabia. E ele escrevendo isso. Ele, católico, encarnado, Agripino Grieco. Ele escreve no jornal, acho que é a Folha de São Paulo, a Folha do Rio, Fluminense. Eu tenho todas essas referências, depois eu passo para você. Um livro de Rizardo Nunes. Não, Rizardo Nunes? Não. Rizínio Nunes. Rizínio Nunes, Escritores e Fantasmas. É um livro que faz um compêndio das experiências paranormais com os escritores, começando lá com Dante Alighieri, um pouco depois, traz narrativa de Dante, só gente tranquila, Shakespeare, né? isso, Coisa simples. aquela história do Shakespeare, do ser ou não ser, do fantasma, aquilo tem uma peculiaridade da biografia de Shakespeare, né, que justifica. Né? Dante Alighieri, por exemplo, Dante Alighieri tem uma parte da Divina Comédia lá, do primeiro livro, do Inferno, em que o Papa é condenado ao inferno. Ele não publicou em vida, não é bobo. Aí, quando ele morreu, as primeiras edições eu não tinha publicado. Quando ele morreu, o filho dele assumiu o castelo. Aquele povo era sofrido. Tadinho. Ou coitado, Dante ficou apaixonado pela Beatriz e ela morreu com 18 anos e nunca mais conheceu mulher nenhuma. Esse é o estereótipo que a gente faz, né? Mas o Dante tinha um castelo, né? E o filho dele morando no castelo. Ele tinha filho, então logo ele teve uma mulher. Ele superou o trauma da não paixão. Ele encontrou a Beatriz, ele com 9 anos, ela com 9 anos, ele com 10, dois se apaixonaram, naquela época se casavam com 9, 10 anos, era uma coisa comum, né? Casavam-se as crianças para unir a riqueza das famílias. Olha o rastreio do dinheiro. Exatamente. Aí, o filho de Dante é despertado pelo espectro do pai, que o conduz, aponta para uma parede do castelo, o conduz, ele vai andando atrás do espírito, o espírito aponta e dá sinal telepaticamente que era para ele cavar. Ele pega uma picareta, cava e encontra aquele canto perdido que o Papa era condenado. Aí ele republica. Vai condenar quem? Foi Dante que escreveu. Você entendeu? Mata o morto. Queima o morto. É mais ou menos mais ou menos, eu acho que não tem nada a ver, mas pelo menos na brincadeira aqui, a história do Mais Esperto que o Diabo. Do Napoleão Hill? Do Napoleão Hill. Ele fala, né? Ele pergunta pro diabo no diálogo lá, porque para quem não leu também, super recomendo, é um livro super divertido de ler. E tem uma hora, logo no comecinho, Napoleão Hill, ele diz que conversou com o diabo, ele fala que ele não tem certeza se ele conversou ou não, e nem a gente nunca vai saber se é verdade ou não. Mas no começo ele fala assim, mas, diabo, então você vai contar todas os seus truques, as suas facetas, aí eu vou tirar todo o seu poder se você contar tudo pra mim. Você vai revelar mesmo? Ele falou assim, eu vou contar, e eu não tenho medo nenhum, porque se você publicar isso daqui em livro, o seu livro vai ser proibido. E não é que o desgramado acertou na época, rapaz. Então, são esses arquétipos literários que, né, no lúdico, na risada, na brincadeira, vão falando as grandes verdades, né? De uma forma descontraída e mais puro, mais próximo da fonte em que promana a verdade. Talvez, não sei, não gosto de falar a verdade, né? Uma expressão da verdade mais límpida, né? E esse Agripino Grieco, portanto, essa história que eu vou lhes contar, está no livro de Escritores e Fantasmas. Depois eu não vou chutar mais o autor, que é o Rizardo, eu estou confundindo o Rizardo del Caminho, que é um escritor maçom. Eu não sou maçom. Se eu fosse, eu falaria para vocês, eu sou maçom. Porque a maçonaria não é mais uma sociedade secreta, é uma sociedade discreta, né? Como o irmão que falou. Pois bem, Agripino foi para Congonhas do Campo, onde foi para Pedro Leopoldo, perdão, confundiu com o médium Arigó. Foi para Pedro Leopoldo desmascarar Chico Xavier. Agripino conta, quando chegou em Belo Horizonte, Pedro Leopoldo, bem longe ali, de uns 200 quilômetros longe, uns 200, né, Paty? Depois de Belo Horizonte, longe. Era Pedro Leopoldo e outra cidade para onde o Chico mudou, para onde foi mesmo? Foi Uberaba. Né? Então ele foi para o Pedro Leopoldo. Quando o Chico estava em Pedro Leopoldo, atendendo, ele foi. Qual que era a ideia dele?
Ele chega lá, eu queria uma psicografia, tem um amigo aqui e tal, eu queria ver, o senhor gosta de poesia. Era engabelar o Chico e falar que ele era um coió do mato. Entendi. E o Chico psicografar, ele pegar aquilo lá, depois levar para o Rio de Janeiro, no seu gabinete, refrescado, não tinha ar-condicionado, mas tinha ventilador e tal. Pago pelo Estado, fazer uma pesquisa e falar, esse cara é um charlatão. Perfeito. Certo? Pois bem, quando ele chegou em Belo Horizonte, ele está num restaurante em Belo Horizonte, ele fala assim, eu não sei de onde surgiu, não sei se era uma criança, se era um duende, entrou um menino negro. Ele conta, um menino negro, lindo, bonito menino, lindo. O menino chegou e entregou um papelzinho para mim e falou assim, o seu Chico Xavier está te esperando lá às 17 horas. Foi muito bem-vindo em Pedro Leopoldo. Na hora que ele vira para dar um dinheiro pro menino, o menino desaparece. Porque ele fala assim, eu não sei se era um menino, se era um duende, um fantasma, um espírito. Ele usa esse termo, né? Ele vai de uma gradação, uma figura de linguagem muito bonita. Não sei se eram meninos. Aí, entre o homem e o espírito está o encantado, que é o duende, né? Uma hora, se você quiser me convidar aqui, eu vou falar sobre encantados, duendes, essas Nossa, coisas. Adoro falar sobre gnomo, sabe? Tem um episódio aqui incrível. Eu conversei com a Bruxa Evani, um abraço. Hoje ainda eu conversei ainda com a Thalissa, ela esteve junto aqui. Bruxa Evani, ela contou pra mim, eu falei pra ela, eu queria enxergar o mundo pelo menos 1 minuto com as lentes da senhora, porque ela me fala, ela contou dos seres encantados. Sim. Ela falou, os mais bonitos são os das cachoeiras e o da água. E foi contando, é incrível. É muito bonito. E tem muita literatura de crítica literária russa lá de 1916, 17, antes da Revolução Bolchevique até 1914, 1915, que trata com seriedade esses temas. É um outro tema. Sim, trata com seriedade esses temas. E Agripino vai, e ali falou, depois que aquele menino sumiu, me deu uma dor de barriga, passei até mal, uma dor de barriga, fiquei com medo, mas como é que ele sabia? Se nem minha mulher sabia. Ela falou, mas eu vou lá, isso tem coisa, ele é um mágico. Alguém deve ter vazado. Ela falou, mas é impossível, eu não vazei nem para minha mulher. Ele foi lá, mas já foi a meio fogo, né? Chegou e tinha uma fila enorme de pessoas para ser atendido e o Chico não fez com que, não deu privilégio para ele. Ele chegou, até que chegou a hora dele ser atendido. Quando já faltavam uns 40 para ser atendido, o Chico olhou assim e ele estava com um nome falso, diga-se, com um documento falso. Falou assim, senhor Agripino, já vou falar com o senhor. Chamou ele pelo nome verdadeiro. Ali desconcertou ele. Na hora que ele chegou diante do Chico, o Chico, com 2 resmas. Resma é um conjunto de 500 folhas de papel sulfite. Na época que eu fazia datilografia, resma é coletivo para 500 folhas de papel sulfite. Tá? Uau. É uma palavra bonita, né? Pra gente ficar mais importante. Usar, né? Gente, é o seguinte, quem não tem dinheiro usa a palavra bonita. Quem tem dinheiro não precisa dessas veleidades, tá? Então, como eu sou das palavras bonitas, dá para vocês deduzirem qual é o meu staff econômico. Então, o Chico, com 500 folhas da mão esquerda, 500 folhas da mão direita, começou a psicografar de baixo para cima, e foi virando folha e foi perguntando da mãe dele, da mulher dele. De baixo para cima? De baixo para cima. A gente escreve da esquerda para a direita e de cima para baixo. Ele começou a escrever da direita para a esquerda e de baixo para cima. Caramba. Horas de papo. Horas, 2, 3 horas, imaginem. E ao final da conversa tinha uma psicografia do espírito Augusto dos Anjos, que o Agripino fez o doutorado dele em Augusto dos Anjos. E a outra psicografia, o recém-falecido amigo do Agripino, e que vai ser um dos espíritos que vão psicografar muito por Chico, Humberto de Campos, o jornalista Humberto de Campos. Depois, por uma questão de direitos autorais, o Chico foi processado de usar o nome dele. Os herdeiros queriam os royalties do livro. Foi ao tribunal. Essa história é conhecida. Uma hora dá pra gente gravar sobre o paranormal e o direito. Caramba! E dá pra gravar várias séries. O paranormal e o direito do trabalho, o paranormal e o direito penal, que é mais comum, né? Mas tem o paranormal e o direito autoral, que é esse caso. E a família levou o Chico ao tribunal e chegou-se à conclusão que a causa carecia, a ação carecia de... a demanda carecia de ação, né? Uma das
condições da ação, carência de ação, porque não tinha como comprovar se o espírito existia. Era uma questão de religião. Eles falavam religião, mas eles estavam falando de religiosidade transcendente. Né? E a família perdeu. Aí o Humberto Campos falou assim, eu vou encher, a partir de agora, para não te trazer mais problema, eu vou psicografar como irmão X. Irmão X. E lá o Agripino recebeu psicografia do Augusto dos Anjos, que é um grande poeta, de um livro só, chamado Eu, e de Humberto de Campos. Os dois conversando entre si, com Chico e com ele, Agripino. Que doido. E, por fim, Augusto dos Anjos escreve mais 30 poemas inéditos. 30 inéditos. Ele falou assim, gente, não sei explicar. Não sei se é o diabo, se é Deus. Eu não mudei de religião, quero morrer católico. Mas eu não sei explicar. Não é farsa. Não é embuste. Incrível, né? Não é Rudin. Não é ilusionismo que o Rudine desmascarava. Até o filme do Rudine, a série Rudine, mostra que ele foi vítima de uma má médium, né? Na verdade, a mãe dele estava o tempo todo ali, que ele se decepcionou com uma charlatã, mas na verdade a verdadeira médium era a filha da charlatã. Né? Entendi. Muito bacana a história do Rudine. Então, esse período em que o século XIX está... Espiritismo, kardecismo é coisa de gente rica, gente intelectualizada, que falava bonito e que tinha dinheiro. Hoje é diferente. Quem fala bonito não tem dinheiro hoje. Né? Então, exemplo, o pai da literatura policial, Sir Arthur Conan Doyle. O pai de quem? Ai, meu pai. Isso é elementar, meu caro Watson. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. O pai de Sherlock Holmes, ele também foi o aluno mais brilhante do pai da medicina legal. Ele se tornou médico legista, Sir Arthur Conan Doyle. Tornou-se membro da Royal Society English Scientific, né, na Real Sociedade da Inglaterra de Ciência. E em algum momento da vida deles, é o motivo para outro podcast também, ele vai historiar o espiritismo. O primeiro historiador do espiritismo é Sir Arthur Conan Doyle. Tem essa obra chamada A História do Espiritismo. É um tratado, sabe? Com a profundidade que E ele se convenceu de que existia a rainha Vitória, na época vitoriana. Falou assim, olha, para você ganhar a comenda de Sir Lord, né? Que era o comenda só com o Sir Isaac Newton. Lord, para ganhar a comenda você tem que largar porque está pegando mal, porque você é da Real Academia de Londres de Ciência. A gente quer te condecorar e você fica professando essas ideias esdrúxulas. A igreja, né? A rainha Vitória era muito católica e tal. Eu falei, não, eu não preciso de comenda, né? Não vai me ser útil para onde eu acredito que vou. Aí viram que não tinha jeito, deram a comenda do mesmo jeito para ele lá, né? Ele se tornou um Sir Espírita, né? Só que ninguém fala um Sir Espírita, né? Até gostou do trocadilho, né? Então, um Sir, aqui do nosso linguajar matuto, um Sir Espírita. E a Agripino Greco vem e traz essa novidade pra gente, né? Com Augusto dos Anjos. E eu comecei a falar para vocês de religião, tentando responder na sua provocação, e sempre me vindo a imagem de Augusto dos Anjos, né? Augusto dos Anjos foi um autor, eu tinha e tenho ainda muito carinho por ele. Ele é um autor muito mal compreendido, né? Ele foi um autor de um livro só. Ele era um cara muito bom, muito caridoso. Era um professor. Ele era primeira formação dele em Pernambuco, se não me falha a memória, no Ceará, é direito. Aí veio para o Rio, abandonou o direito, foi dar aula de química, biologia, física. Ele gostava de ciências exatas. Ali ele encontrou a filosofia materialista do monismo, de Haeckel. O monismo, do niilismo total, o niilismo científico do século XIX, né? E ele tinha uma veia poética muito
ímpar, ele fez da matéria, da putrefacência da matéria orgânica, o objeto da sua poesia. Então o livro é Eu. Depois o editor fala, eu só, fica ruim. Então põe assim, o título que ele nominou foi Psicologia de um Vencido. Ninguém vai comprar. Aí depois Eu, somente Eu. Depois que ele morreu, os herdeiros deram Eu e outras poesias. Mas o livro só. E os mais de 100 e poucos poemas lá, eles descrevem e trazem lições da putrefação dos corpos, dos cadáveres, dos tecidos em decomposição, das bactérias, dos seres asquerosos. Ele vai traçando toda uma filosofia, um modo de ver, resgatando da sua argumentação aquela matéria tão tabu. Então, um dos poemas da Psicologia de um Vencido é o poema ícone do materialismo. É assim: eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro da escuridão e da rutilância, sofro desde a epigênese da minha infância a influência amada dos signos do zodíaco. Esse ambiente profundissimamente hipocondríaco, esse ambiente causa-me repugnância. Sobe minha boca a ânsia, análoga à ânsia que escapa da boca de um cardíaco. E o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los. Anda a espreitar-me meus olhos para roê-los e deixá-los na frialdade inorgânica da terra. O último terceto eu errei. E o verme, esse operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar-me para vê-los e há de deixar-me apenas, anda a espreitar-me para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. A síntese matemática, a vida orgânica com a vida inorgânica. E só quando Augusto morre, pela psicografia 40 anos após, né, pela psicografia do menino Matuto Capial, que ele se assim proclamava, o Chico, Pedro Leopoldo, de pouca instrução escolar, ele psicografa o pórtico do Parnaso do Além-Túmulo, é o Augusto dos Anjos. Poxa. Falando assim que na loucura racionalista dele, quando encarnado, ele comparou o sangue podre das carnificinas à tenra e tépida juventude da carne das virgens. Ele comparou o barro à fragrante pétala da flor, porque ele não enxergava nada além da razão, que por si só, sem o calor e os brilhos da divindade, é pura loucura, é puro devaneio, é pura hipertrofia do ego. Essa hipertrofia eu que acrescentei na fala dele, né? Essa hipertrofia é minha mesmo, não é do Augusto dos Anjos, não. Então, Renato, o que a religião me ensinou? Eu não posso te explicar o que ela me ensinou em termos muito simplistas. Quando eu falo aqui o que a religião me ensinou, eu estou falando o que a religiosidade me ensinou, né? Porque religião não tem nenhuma, nunca tive. Não fiz primeira comunhão, fui batizado, casei-me na igreja. Fiz depois um procedimento orientado pela própria paróquia da minha cidade para casar-me na igreja com a minha mulher, Patrícia. Atual mulher e eterna mulher, né? E o padre me perguntou: o senhor é católico? Eu falei: não. O senhor é o quê? Ele falou: boa pergunta, não sei. Mas o senhor não acredita em Deus? Eu acredito muito. Em Jesus? Acredito? Acredito. Mas me conta direito essa história. Se o senhor não é católico, o senhor quer casar na igreja? Eu falei: isso é simples. Na crença dos senhores, a minha mulher está em pecado mortal. Ela não reclama para mim. Eu só percebo que quando eu venho acompanhá-la à missa, ela não vai participar da comunhão, da hóstia. E eu perguntei na minha ignorância, eu falando para ele o que era a hóstia, a comunhão, ela foi me explicando. Aí eu entendi
o mal que eu estava fazendo a ela. Não pode ser bom só para mim. Tem que ser bom para os dois, porque casamento é sagrado ofício. Quem disse isso é Joseph Campbell, no Poder do Mito. Então, o sagrado ofício, o sacrifício na sua mais lídima, na sua mais pura acepção, não é um sofrimento. É um ato de amor irrestrito, incontido, incontinente. Então, senhor padre, não vou declarar o nome dele aí, que pode ser que pegue ruim para ele, né? Eu não sou católico, nem serei. Mas eu quero me casar na igreja. Agora, se o senhor quiser que eu seja católico para me casar na igreja, aí eu serei. É a única condição. Ele falou assim, não, eu não quero. Eu vou te casar, pelo menos você sabe ser batizado? Eu falei, não sei, tem que perguntar para minha mãe. Ele falou, não, se você for batizado, se você não for, eu vou ter que te batizar. Se você for batizado, você vai fazer um curso para noivos, né? E eu vou te casar. Sabe por quê, meu irmão? Eu falei assim, por quê? Agora eu fiquei curioso. Ele falou assim, porque você é cristão. Você vai casar por amor, você se sacrificou. Você falou que não vai ser religioso, só vai ser religioso se for essa a condição para te casar. Com essa história, eu consigo entender o que é a religião na sociedade. Consegue, Renato? Consigo. Que bom, né? Que bom, porque quando você me convidou, eu fiquei meio vendido. Na verdade, o primeiro contato foi com o Guilherme, né? E foi grande. Como que eu posso agregar ao programa do Change Network, né? Ao canal do Change Network, ao meu amigo, muito antes do canal, meu ex-aluno e amigo, que é o maior tesouro de um professor é quando seu ex-aluno se torna seu amigo. O maior tesouro, né? Me convida por meio de um outro ex-aluno e amigo, que é o Guilherme. O que eu vou falar num programa de empreendedorismo? Eu que só falo bonito. Agora eu me achei, né? Eu acho que eu falo bonito. Não, gente, eu quis fazer um trocadilho da piada que eu fiz atrás, que quem fala bonito não tem dinheiro. É o meu caso, eu falo muito bonito, né? Pois bem, e o tema mais inusitado, porque eu vim preparado para falar da minha paixão na área do direito, que é o direito do trabalho individual. É ali que eu consigo encontrar o Cristo. É ali que eu consigo encontrar a humanidade, no direito do trabalho. Porque eu não vejo o ser humano dicotomizado em proletariado e patronato. Eu vejo que essa é mais uma perversão da cultura ocidental. É mais uma perversão da mania essencial do ser humano de acrisolar, ou seja, de cristalizar. Acrisolar é purificar, é o contrário, de cristalizar, estereotipar. A dinâmica da vida, Heráclito, na camisa de força das palavras. Quando eu ouço um empreendedor falando, empreender no Brasil não é fácil, eu concordo. Carga tributária é alta, eu concordo. Aí ele vai como uma introdução e ele vai chegar ao fulcro do problema. Pior ainda, ter que aguentar funcionar. Aí eu fico sacudo. Desculpa falar um palavrão. Mas eu fico sacudo. Aí a cachumba desce. Como pode um empreendedor que empreende, ou seja, cria e não reproduz, cria, é o demiurgo do universo, à luz da modernidade, à luz do chip, como pode ele não enxergar que o maior valor do que o chip, a modernidade, o dólar é o ser humano que trabalha para ele? E como pode, de outra via, o ser humano enxergar no empreendedor, no empregador, o seu algoz, que o dignifica com o salário? Olha que sensacional. Então, eu falo assim, é muita hipocrisia arraigada. Não, eu vou fazer sua defesa. Eu falei esse dia para um empreendedor, eu vou fazer sua defesa. Claro, mas não venha com essa chorumela, não. Você está de chorumela. Um mês do seu prolabore dá a mesma qualidade de vida para essa coitada que está pedindo salário normativo? Ela consegue tirar foto na França? Fazer selfie na pirâmide do Egito? Fala para mim. Ah, mas essa é uma concepção muito socialista. Eu falo, não, vamos tirar as máscaras. Fala para mim. Quem que está no lucro?
Você que vai ter que me pagar. E não queria me pagar uma contestação, Renato. Eu não vou falar quanto que eu cobrei, porque senão a OAB vem em cima de mim, mas dá até muita vontade de falar. Né? É uma fortuna. É uma fortuna, rapaz. Dá para comprar um Corolla híbrido, sabe? Eu vi um Corolla híbrido, morri de inveja do dono. Deve ter furado o pneu. Dá para comprar um Corolla híbrido. É uma fortuna. Ah, mas tem que pagar, doutor? Eu falo, você acha que meu escritório é Toca de Assis? É uma instituição de qualidade? Não é. É o meu ganha-pão. E não vai falar do empregado. É falta de regra de compliance. É falta de educação humanística. Não é nem técnica. Não é nem questão de advogado. É questão filosófica. É ancoragem filosófica. Você sabe que depois, né, tem várias interpretações de 3 grandes características. Tudo é 3, né? Tudo tem trindade. Sim. Então a pessoa fala nisso sobre hoje. Quais são as 3 principais características de um homem, quais são as 3 virtudes, e aí vai as 3, né? Aí eu fui pegando essas 3 de um pouquinho de cada um e sintetizei numa situação aqui. Tem até escrito na lousa na frente do meu, de forma bem rudimentar, tá escrito ali. Mas eu acredito que as 3 principais características ou as 3 principais virtudes de um homem é viver o que fala, aprender com o que vive e ensinar o que sabe. E você dizendo aí sobre o empreendedor, né, ou o empresário, porque tem uma diferença, pessoal. Eu gosto de dizer que tem muito empreendedor que ainda não é empresário e tem Sim. muito empresário que não é empreendedor. Sim. Porque para empreender, a pessoa precisa ter um quê de curiosidade, de transformação. Até de genialidade. Agora, para ser empresário, basta ter um CNPJ. Basta ter um CNPJ. Então, assim, existem muitos empreendedores ou empresários que chegam nesse porquê, né? Por que eu tenho que empreender e administrar pessoas? Porque eu não sei administrar pessoas. Porque lidar com o funcionário, como você disse aí, é a situação, a letra deles mais difícil que existe no ofício. Mas é lidar consigo mesmo, né? E tem uma filosofia muito interessante, eu gosto demais, que fala que quando a gente começa a ver defeito demais nas pessoas, na verdade... É o reflexo da sua imagem que te incomoda. É o reflexo da sua imagem que te incomoda. Exatamente. Muitas vezes, eu até fico imaginando, será que o que incomoda naquele empresário não é o momento que ele viveu de privação de recursos econômicos? Pode ser. É uma pergunta. Será que o que incomoda naquele empresário não é a doutrinação materialista travestida de religiosa? Transformada. Quando eu falo travestida, é transformada de religiosa. Quanta religião falou alto nos púlpitos e não era nada mais que vestes sobre corpos de ouro? Quem denuncia essas mazelas da hipocrisia, primeiramente em terras brasílias, é Padre Antônio Vieira, grande sermonista da cristandade catolicizada. O grande, segundo na dicção de Fernando Pessoa, o grande imperador da língua portuguesa. E ele diz, Padre Antônio Vieira, no Sermão da 60ª: e vós, ó pregadores, atentai-vos para o dia do juízo, porque quando este dia chegar, muito de vós encontrar-vos-ei em passos, e poucos de vós, passos com C, palácio, e poucos de vós com muitos passos com S. Aquele que emprega. É bonita essa parte. Eu não estou conseguindo reproduzir literalmente, porque eu sou pobre intelectualmente para reproduzir isso. Isso aí nem consigo falar. Ai, coitado de mim, se você é pobre intelectual. O padeiro faz esse trocadilho. Né? Muitos serão encontrados em passos, palácios pregadores, as batinas, as estolas, os paramentos sobre corpos de ouro, mas mortos por dentro, e poucos com obras, e poucos que pegam aquele substantivo que está estanque e movimenta com a força do verbo que eu falei logo no início.
Alexandre, você mandou uma mensagem para mim acho que ontem ou anteontem, dizendo assim, espero atingir a expectativa. Digo aqui publicamente que foi superado de uma forma incrível. Eu criei, como a gente estava dizendo um pouco antes de começar a gravar, eu criei o podcast para a gente conseguir sempre reproduzir uma mentoria, porque eu queria conversar com pessoas que não dão essa mentoria. Então, assim, eu queria ter acesso a pessoas que nem se pagasse, tem a mentoria dele, tem os ensinamentos. E se a proposta era entregar uma mentoria, irmão, tá pago. Eu acho que você conseguiu cumprir aí com maestria e tem muito mais disso aqui. E eu já gostaria de deixar um convite aqui, na verdade 2 convites. O primeiro convite para a gente continuar essa conversa num outro episódio. Perfeito. É uma subida à honra para mim. E o segundo convite eu tenho uma ideia de criar um podcast. A gente até brinca já com o nome, que é o Change Jurídico. E, de repente, se sobrar um tempo na sua agenda, pelo menos uma vez por mês ou em quinzena, da forma que você bem achar, se você quiser vir aqui e se apropriar de uma forma muito legal desse conjunto de paramentos que a gente tem nessa sala aqui e gravar esse change jurídico, será uma honra pra gente. A honra será minha, Renato. Eu só queria, antes de nós terminarmos, fazer uma ressalva do que eu falei de início, uma brincadeira, né? Às vezes pode ofender muita gente. É o seguinte, quando você me chamou de Dr. Alexandre, eu falei, não, eu chamo de Alexandre porque eu sou só mestre, né? Só fiz mestrado. Fiz um trocadilho, em verdade, porque como é consabido, né? Como é muito sabido, doutor é somente aquele quem faz doutorado, aquele que defende uma tese. Existe um mito, e é mito mesmo, eu tenho como prová-lo, por literatura não é o caso, que veio dos regimentos régios, dos provimentos régios de Dom Pedro, Maria Luta, tudo mito, não tem nada a ver. É uma falta de interpretação. Quando Dom Pedro cria a Faculdade de Direito em 1827, 1824 foi a primeira Constituição brasileira, a independência. 1822, 7 de setembro, independência, 1824, Constituição, 1827, para se ter uma Constituição tem que ter alguém para estudar, correto? Certo. Eu não vou chamar advogado, mas os advogados vinham do Porto, de Lisboa, né? Vinham de Portugal. Não tem sentido, eu não quero mais saber nada de vocês aí. Então eu tenho que criar uma faculdade, uma carreira jurídica. Criou as 2 faculdades, em Olinda e no Largo de São Francisco. Até de Olinda começou meses antes de São Francisco. E lá no provimento diz o seguinte, assim, que os lentes, que o bacharel que fizesse as específicas provas para lentes, ele coloca uma condição, que fizesse as específicas provas para lentes é professor de universidade, receberiam o título de doutor. É que o Brasil é muito... a história do brasileiro é a história do analfabetismo raiz. Muitos leem e não sabem o que estão lendo. O que é fazer as devidas provas para ser professor de universidade? É fazer as provas de mestrado, a defesa de uma dissertação de mestrado. Entendi. Aí o ego hipertrofiado. Eu gosto de falar, eu sou advogado, porque o só me dignifica. Somente isso me basta. Há muita dignidade em ser advogado. Há muita dignidade em ser advogado. Eu não preciso de um doutorado para isso. Eu preciso de um doutorado, sim, para continuar a minha carreira acadêmica. Eu me ressinto disso. Eu sou apenas mestre. Eu sinto que a cada aula que eu ministro, eu estou, de uma certa forma, moralmente, enganando meu aluno. Eu não fiz um bem para vocês. Eu só deixei de fazer um bem maior. Eu não fiz um bem, eu só deixei de fazer um bem maior. Por quê? Porque ainda não chegou meu tempo de fazer o doutorado. Né? Então há muita dignidade em ser advogado. Eu agradeço, Renato, o convite. Peço desculpa a todos que me ouvem, até por minha falta de habilidade de comunicar, de
de comunicação 4.0, né? Criei agora, né? Foi rápido, né? Comunicação 4.0, interfaces digitais. Eu não tenho estrutura psicológica para ler comentário de hater. Eu já nem leio, minha mulher lê, já nem dá uma notícia, minha azé do dia, né? Mas é isso. Eu gostaria muito de agradecer o seu canal, o Change Network. Gostaria muito de agradecer você, o Guilherme, toda a sua equipe. E gostaria de preconizar, fazer uma profecia. O oleiro, quando encontra a boa matéria-prima, faz arte. Não faz mais vaso, faz arte. Você e o Guilherme, todos são os bons oleiros. A boa matéria-prima é essa iniciativa interdisciplinar, multidisciplinar, ética, técnica, humana, de dar voz, talvez, àqueles que pecaram até hoje por terem se calado. É isso. Eu vos agradeço, Alexandre, mesmo. Muito obrigado pela presença, por todo o conteúdo, e a gente vai gravar um próximo. Combinado? Combinado. Eu vou deixar aqui para vocês o Instagram do Alexandre. Vou deixar mais um contato que ele queira aqui. Se você quiser deixar, você me passa. Eu já deixar aqui para você que ficou curioso, você quiser entrar em contato. Imagina esse cara te defendendo no tribunal. Quem que aguenta? Eu vou ser sincero aqui, não vou ser hipócrita, que eu ia tremer ali para entrar numa discussão com esse cara de frente aí de um juiz. Muito obrigado mesmo, Alexandre. Eu que agradeço, Renato. E para você que continuou, que persistiu aqui nessa conversa, eu também vos agradeço pela paciência, pela preferência. Antes de encerrar, não deixe de se inscrever no canal e não deixe de deixar os seus comentários aqui também para a gente poder construir novos e melhores, sempre melhores conteúdos para vocês. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima, pessoal.